Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, nós estamos aqui em mais um momento agradável na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Hoje eu te convido a você abrir a tua mente, teu coração para o entendimento dessa palavra poderosa que nós estaremos lendo em Lucas de número 14. E olha que a palavra de Deus nos diz: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. E Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menor e menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também por sua vez convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou lá para experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso tudo ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou-se ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há espaço, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vai pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não vai se assentar e calcular o preço, o custo, para ver se tem dinheiro suficiente para terminá-la, finalizá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que o virem rirão de ti. Dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa-se que com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, sim, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Até aqui.
Meus amados, nós sabemos que Jesus, a todo tempo, ele traz os seus ricos ensinamentos, que não são ensinamentos comuns, como nós aprendemos na escola, na faculdade, coisas corriqueiras a respeito do mundo espiritual. Sabemos que existe um paralelo que está muito interligado um no outro, o mundo físico e o mundo espiritual. E nós sabemos que Jesus, em todos os seus ricos ensinamentos, em tudo que ele ensina ao povo, é por parte do reino de seu Pai, Deus Altíssimo. Tudo que ele queria ensinar e ele estava ensinando aquele povo era a respeito de como se comportar referente à glória de Deus Todo-Poderoso. Ali ele começa a ensinar aqueles religiosos, aqueles peritos da lei, que eram cegos. Eles eram tão religiosos, eles queriam ser tão perfeitos de acordo com as leis aqui da terra, que para com Deus eles eram totalmente cegos. Quantas pessoas nós não enxergamos hoje no mundo atual, pessoas que são tão religiosas que elas acabam vivendo uma vida totalmente separada da vontade de Deus. Quantas pessoas, e eu posso incluir eu, há muitos anos atrás, vivia uma vida que eu imaginava que estava agradando a Deus, mas eu estava tão distante da vontade de Deus, como esses fariseus, esses peritos da lei. E Jesus ali, ao confrontá-los, diz ali, é permitido ou não curar no sábado? Eles eram tão religiosos que eles guardavam um sábado, que eles não podiam fazer nada, pensando que estava agradando a Deus. Mas Jesus ali estava confrontando eles a respeito disso, dizendo: ei, olha este homem, o corpo dele como está inchado, ele está morrendo. Porque hoje é sábado, eu ignorarei ele, vou ignorar essa enfermidade que ele está, se eu tenho a cura para ele. E Jesus curou aquele homem, e posterior a isso ele disse: qual de vocês, se tiver um filho ou um boi, e eles estiverem em apuros, cair num buraco, numa vala, vocês vão deixar eles morrer? Vai deixar o teu filho morrer? Vai deixar o teu gado morrer porque é sábado? E Jesus estava ensinando que todos os dias é dia de adorar a Deus, todos os dias é dia de servir a Deus, todos os dias é de falar do poder de Deus, é de curar as pessoas pelo poder de Deus, todos os dias é dia de eu e você nos alegrarmos da presença de Deus. Amém? Isso é a palavra de Jesus, meus amados. Não é criações humanas, não. Isso aqui é o próprio Jesus que escreveu. E o entendimento é claro a respeito disso tudo. Amém? Não há paralelo. Glórias a Deus por isso. Posterior a isso, ele diz sobre os banquetes, os lugares, os convidados. O contexto aqui, meus amados, que Jesus quer ensinar para mim, para você, que eu e você, nós temos que ter a humildade de Jesus no coração. Aqui ele estava dizendo a respeito de pessoas que se entram em lugares de honra. E muitas das vezes ele escolhe aquela honra por si próprio. Quantas pessoas hoje se vangloriam, meus amados, muitas das vezes até com um dom, um talento que Deus entregou, e essa pessoa usa para o teu próprio benefício, para se auto-vangloriar. Meus amados, isso é um perigo, porque tudo que Deus nos dá não é nosso, é dele. E se não for para exaltar e glorificar o nome dele, nós somos cortados. Seremos cortados, meus amados. Isso é fato, é Jesus ensinando. Porque ele diz aqui, se for assim, aquele que o convidou, os dois, virá e lhe dirá: dê o lugar que você está sentado para este. E você será humilhado na frente de todos. Porque você se auto-vangloriou. Você achou que você é digno. Eu e você, meus amados, não somos dignos de nada. É somente a graça e a misericórdia de Deus para nos conceder alguma coisa. É como o apóstolo Paulo diz: eu sou o mais miserável de todos, porque ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece quem ele era e o que ele é perante Deus. Se não for pela graça e a misericórdia de Deus, nada ele poderia fazer. Eu e você também não poderemos fazer nada. Não podemos acrescentar um covo da nossa estatura, meus amados. Não podemos dar um passo adiante se não for a vontade de Deus. Então, nós possamos entender que eu e você temos que ter a humildade decorrente a tudo aquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos e está entregando.
nós precisamos ocupar um lugar de menos importância. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o foco não é eu e você. O que tem que brilhar não é eu e você, é o que está em mim, o que está em você, a presença do Espírito Santo de Deus. O lugar de destaque é o Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que enxergar Cristo em nós, não a nós mesmos. Porque ele diz assim: se nós formos humildes e reconhecermos que somos totalmente necessitados de Deus, e quem nos honra é Deus, nós sentaremos em um lugar menor. Não será nós que queremos os louros, não é eu e você que queremos o destaque, mas vivendo uma vida de santidade, uma vida de devoção ao Senhor e sendo humilde, aquele que nos convidou, Ele mesmo, o próprio Senhor, vai nos colocar num lugar de importância e nós seremos honrados na presença de todos os convidados. Você está entendendo? Por isso que Jesus está ensinando: aquele que se exalta a si próprio, esse será humilhado. E o que se humilha perante ao Senhor é reconhecer que Deus é soberano e que eu não sou nada sem Deus, esse sim será exaltado. Amém? É um fundamento muito importante, meus amados, para toda a humanidade, em todos os sentidos, tanto físico quanto espiritual. Aquele que se vangloria, aquele que se exalta, que acha que é alguma coisa, será humilhado perante Deus. Porque a honra pertence somente a Deus. E se a honra não vem de Deus na vida de um homem, ela é vazia, ela é temporária, ela se acaba, ela é esquecida. Amém? Então Jesus disse tudo isso aos convidados. Ele fala mais uma outra parábola sobre o banquete onde um senhor mandou convidar todos os seus para participar de uma festa. E todos eles ali, os seus, disseram uma desculpa, que não poderia ir até esta festa. E o rei, aquele senhor, ele ficou zangado. E ele mandou chamar todos os de fora. Todos os que estavam nos becos, nas ruas, na sarjeta, todos os que eram pobres, aleijados, os isolados, os excluídos da sociedade. Quantas pessoas não são assim no nosso dia a dia, meus amados? Nos dias atuais, quantas pessoas são excluídas porque não tem dinheiro? São excluídas porque tem uma deficiência. Infelizmente isso ainda existe. Mas Jesus está dizendo que todos são convidados. O Senhor está dizendo para mim, para você, que todos têm a oportunidade de participar deste banquete. Simplesmente temos que reconhecer que o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo. Amém? Então, meus amados, a verdadeira recompensa que eu e você receberemos, a verdadeira recompensa, não as coisas que o mundo pode nos dar, mas aquilo que o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode te dar e tirar, esse sim vai nos recompensar naquele dia da ressurreição do justo. Tudo o que você faz, meus amados, para Deus, para o teu próximo, tudo está sendo contabilizado, tanto as coisas boas quanto as ruins. E naquele grande dia, na ressurreição dos justos, Deus vai prestar conta com todos. Todos terão que prestar conta que fez da sua vida. Amém? Então, meus amados, nós temos que ter a total consciência que servir a Deus é algo muito mais complexo do que nós imaginamos. Não é algo tão simples e comum. Porque Jesus disse algo ali para os teus, por meio da multidão, da grande multidão. Ele disse assim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, esse não é apto para ser meu discípulo. Ele não pode ser, não pode. Se você não entender, meus amados, que Deus é o primeiro lugar na tua vida, acima até da tua própria vida, se você não entender esse princípio inviolável, você jamais terá condições, você jamais será apto para servir a Deus. Vocês entendem, meus amados? Porque ele diz algo muito importante, que aquele que não carrega a sua cruz e não segue-me, não pode ser meu discípulo. Eu e você temos que, em primeiro lugar, avaliarmos o que nós estamos fazendo da nossa mente e do nosso coração perante Deus. Eu estou abandonando tudo para servir a Deus? Eu estou colocando Deus em primeiro lugar, o foco da minha vida, entendendo que todas as demais coisas são coisas secundárias. Isso
exatamente isso que eu estou dizendo. Amar a Deus sobre todo o teu entendimento, sua consciência, sua vontade, seu desejo, suas prioridades, tudo tem que ser Deus em primeiro lugar. Era o que Jesus fazia da tua vida. Em todo o tempo Jesus se afastava, dobrava o teu joelho e falava com Deus. Orientação, sabedoria, fortalecimento. Não era a vontade dele, sim a vontade do Pai. Se eu e você entendemos esse princípio fundamental, nós iremos vencer todas as nossas dificuldades. Nossas fragilidades serão muito menores para serem superadas. Esse é o segredo da vida. Porque Jesus traz uma outra parábola aqui muito interessante. Ele fala assim: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não vai se sentar e calcular todos os preços, todos os custos, e se o seu dinheiro que você tem será suficiente para terminar essa obra? Ele está dizendo no respeito, meus amados, que para você servir a Deus existe um custo. E se você não está disposto a pagar esse custo, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar porque você não vai ter condições suficientes para seguir a Jesus. E qual é o custo para servir a Deus, meus amados? É negar a si próprio. É deixar de lado todas as suas vontades e desejos e entender que você tem que servir a Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus é soberana. Sobressai sobre tudo que você quer. Tem que ser primeiramente Deus. É Deus. Sempre será Deus. Esse é o preço. Se você está disposto a pagar esse preço para viver o sobrenatural com Deus, para realmente conhecer o Deus Todo-Poderoso, então sim, você será aprovado e você vai viver o melhor na presença de Deus. Porque se você entrar no processo de servir a Deus, de querer ser filho de Deus e não quiser pagar o preço, ele diz aqui, este homem começou a construir, este homem começou a servir a Deus e não foi capaz de terminar. E não suportou e desistiu. Quantas pessoas nós nos vimos, meus amados? Por causa da euforia almática, ele fica feliz na hora que ele conhece de início o que é servir a Deus. Ou às vezes pela ignorância, ou muitas das vezes por não ser instruído verdadeiramente através da palavra que existe um custo, um preço para servir a Deus, e ele, no meio do caminho, ele desiste, porque o preço é alto, e ele cai no esquecimento, ele se decepciona. Então, meus amados, todos nós temos que entender que é um custo, um preço a ser pago para servir a Deus, e esse preço não é barato, não é baixo, porque é você olhar no espelho e olhar que aquilo que você está enxergando tem que ser o menor, é o menor. E nós sabemos que o mundo impõe para nós que é o contrário, que é o maior, que você tem que olhar para o espelho e falar assim: nossa, eu sou o cara, eu vou vencer, eu vou conquistar, não é os autoajuda? Você é capaz, você vai vencer, você vai fazer, você vai ser honrado, você vai ser destaque, você vai ficar no topo. Meus amados, isso é um perigo, porque é em contradição com o que Deus está nos ensinando. Nós não somos o destaque, nós não somos o cara ou a mulher. Não. Se não for Deus que vai ser exaltado na nossa vida, nada adianta a gente correr atrás das coisas, nada adianta. Se você quiser correr atrás de riqueza, de casas, de carro, de alta sociedade, de coisas, sabe, terrenas, se não for para adorar a Deus, meus amados, se não for para exaltar o teu Deus, sobre essas conquistas, de nada vale, de nada vale. É pesado. Esse é o preço de servir a Deus. É entender que fala assim: Senhor, o que tu separou para mim, o que o Senhor quiser me dar, eis-me aqui. A tua vontade é soberana. Às vezes Deus pode sim te dar riqueza nessa terra, te honrar com riqueza, mas pode ser que Deus não honre você com riqueza. Pode ser sim que Deus te honre com a cura que você tanto pede, mas pode ser também que Deus não te cure. Meus amados, nós temos que ter um entendimento que é a vontade de Deus sobre todas as coisas. Esse é o preço a ser pago. Você está entendendo como não é barato? É você entender que a vontade de Deus, sim, ela é soberana, a minha e a tua.
E se você aceitar a vontade de Deus e ser fiel a Deus, obediente a Deus e viver uma vida de integridade e santidade com Ele, pode ser que Ele não te dê riqueza, mas o que Ele vai te dar é muito mais valioso do que qualquer coisa, qualquer ouro, qualquer pedra preciosa, porque é a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, meus amados, calcule o preço que é servir a Deus. Você está disposto a pagar esse preço de servir a Deus? Uma coisa eu posso te garantir, sem sombra de dúvida: vale a pena. Vale a pena. Eu estou pagando o meu preço, e não é barato, mas vale a pena. É você entender que tem um Deus Todo-Poderoso que está do teu lado e fala contigo, você ouve a voz dele. É você entender que tem um Deus Todo-Poderoso que no momento da angústia e da tristeza, que você acha que você vai sucumbir na fé, e Deus te visita e toca em ti, e te levanta de novo e diz: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu estou contigo. É você orar por um enfermo e ele ser curado. É você orar por alguém que precisa tanto de um resgate, de uma porta aberta, e Deus realiza. É Deus ouvir a tua voz e cumprir na vida das pessoas, dos pobres, dos enfermos, aquilo que eles necessitam. É você entender que você tem amizade e você tem comunhão com um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E esse é o preço que você paga, mas esta é a recompensa que você tem do preço que você paga. Está disposto a pagar este preço? Então eu te convido, se avalia, olha o que você está fazendo da tua vida e você tem a oportunidade de verdadeiramente conhecer esse Deus Todo-Poderoso que se revela para aquele que o busca em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje. Eu creio que você será grandemente abençoado e Deus vai sim cumprir todas as coisas que Ele te prometeu. Basta você ficar na posição. Deus te abençoe, meu amado.